A todos. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais um Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. Eu sou a Tânia, né? E todas as segundas-feiras nós estamos aqui. E hoje, meus amigos, é um dia assim que nós estamos assim, vamos brincar. Estamos de ressaca do dia de ontem. Porque ontem nós tivemos um grande aniversário do patrono da nossa casa, o senhor José Marques Garcia. E esse espírito que veio com tanto sacrifício, porque não foi fácil. A gente pensa que esses missionários que passam por aqui é fácil as coisas para eles, mas não são, não. De jeito nenhum. É mais difícil do que a nossa caminhada. E para o senhor José Marques Garcia foi uma caminhada muito difícil. E eu sempre comento, né, que o senhor José Marques Garcia fez um trabalho no anonimato. Ele não gostava muito de Ibope, não, que a gente pode até ver que quando vamos fazer a pesquisa dele, o que temos foram antecessores nossos, trabalhadores do Centro Espírita Esperança e Fé, que produziram alguma coisa sobre ele. Em livros, eu, Tânia, conheço apenas 3 livros que falam do senhor José Marques Garcia. Um é... O Ceareiros de Volta, que tem uma mensagem dele, O Sol Interior. O outro livro é um livro que, se eu não estou enganada, foi a USE de São Paulo que reuniu trabalhadores do Brasil inteiro, espíritas. E o outro foi uma coletânea que foi feita aqui na nossa cidade, sobre os trabalhadores da cidade, né? Então, são, assim, pouquíssimas coisas que a gente acha impressa desse grande trabalhador, que nos ensina o trabalho da humildade. Então, a reunião de hoje é dedicada a esse grande espírito que nos ampara e que nos protege todos os dias. Em todos os momentos, ele está nos amparando e nos protegendo. E antes de eu convidar a nossa oradora, né, para fazer a exposição da noite, eu quero convidar agora a nossa amiga Solange, que irá fazer para nós uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida. Solange, seja bem-vinda, minha amiga. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Solange. Deixa eu compartilhar sua telinha aqui. Conta de si, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Paulo, Romanos, capítulo 14, versículo 12. É razoável que o homem se consagre à solução de todos os problemas alusivos à esfera que o rodeia no mundo. Entretanto, é necessário saiba a espécie de contas que prestará ao Supremo Senhor ao termo das obrigações que lhe foram cometidas. Inquieta-se a maioria das criaturas com o destino dos outros, descuidadas de si mesmas. Homens existem que se desesperam pela impossibilidade de operar a melhoria de companheiros ou de determinadas instituições. Todavia, a quem pertencerão, de fato, os acervos patrimoniais do mundo? A resposta é clara, porque os senhores mais poderosos desprender-se-ão da economia planetária, entregando-a a novos operários de Deus para o serviço da evolução infinita. O argumento, contudo, suscitará certas perguntas dos cérebros menos avisados. Se a conta reclamada refere-se ao círculo pessoal, que tem o homem a ver pelas contas de sua família, de sua casa e de sua oficina. Cumpre-nos, então, esclarecer que os companheiros da intimidade doméstica, a posse do lar, as finalidades do agrupamento em que se trabalha, pertencem ao Supremo Senhor,
Mas o homem, na conta que lhe é própria, é obrigado a revelar sua linha de conduta para com a família, com a casa em que se asila, com a fonte de suas atividades comuns. Naturalmente, ninguém responderá pelos outros. Todavia, cada espírito, em relacionado ao esforço que lhe compete, será compelido a esclarecer a sua qualidade de ação nos menores departamentos da realização terrestre, onde foi chamado a viver. Caminho, Verdade e Vida. Lição 49, Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. É uma mensagem muito séria, muito profunda, né, meus amigos? E agora nós vamos para a nossa oração inicial. A Roseli vai fazer para nós a oração, Roseli? Eu faço. Vai? Ai, que bom, Roseli. Agradecemos muito, viu, minha amiga? Boa noite a todos. Boa noite, querida. Nesses momentos, nós vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, ao nosso Pai de amor, sabedoria e divindade, a Jesus, nosso Mestre, a espiritualidade que nos assiste na noite de hoje, e também, com muita gratidão, ao senhor José Marques Garcia, pelo legado que ele nos deixou. Que nós possamos absorver todos esses ensinamentos que a nossa amiga Ângela vai passar para nós e que a gente possa sair daqui melhores do que quando chegamos, colocando em prática tudo aquilo que nós vamos aprender na noite de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja, Senhor, o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo mal. Que assim seja. Muito obrigada, minha amiga. E agora, antes de convidar a nossa expositora, eu vou convidar a Odília. Boa noite, Odília. A Odília vai fazer a leitura de um fragmento da Revista Espírita. Hoje nós vamos estar aqui com um fragmento da Revista Espírita que fala sobre o trabalho. Boa noite, Odília, seja bem-vinda, minha amiga. Boa noite, Tânia, obrigada, boa noite a todos. Vamos ao trabalho. Vamos. Deu certo, Odília? Deu certo, mas está pelo fim. Começou pelo fim. Isso. Vamos lá, o trabalho. A medida do trabalho imposto a cada espírito encarnado ou desencarnado é a certeza de ter realizado escrupulosamente a missão que lhe foi confiada. Ora, cada um tem uma missão a cumprir, este numa grande escala, aquele em uma escala menor. Contudo, relativamente, as obrigações são todas iguais, e Deus vos pedirá conta do óbolo posto entre vossas mãos. Se ganhastes juros, se dobrastes a soma, certamente cumpriste o vosso dever, porque obedecestes à ordem suprema. E, em vez de ter aumentado esse óbolo, o tivesse perdido, é que tereis abusado da confiança que o vosso Criador tinha posto em vós. Assim, sereis tratado como um ladrão, porque tomastes e não restituístes. Longe de aumentar, dissipastes. Ora, se como acabo de dizer, cada criatura é obrigada a receber e dar, quanto mais espíritas tendes de obedecer a essa divina lei. Enquanto esforço, deveis fazer para cumprir esse dever perante o Senhor, que vos escolheu para partilhar seus trabalhos, que vos convidou à sua mesa. Pensai, meus irmãos, que o dom que vos é feito é um supremo dom de Deus. Não vos envaideçais por isso, mas fazei todos os esforços para merecer esse alto favor. Se os títulos que podereis receber de um grande da terra
Se os seus favores são algo de belo aos vossos olhos, quanto mais vos devereis. Sede felizes com os dons dos outros, os dons do Senhor dos mundos, dons incorruptíveis, imperecíveis, e que vos elevam acima de vossos irmãos, e serão para vós a fonte de alegria puras e santas. Santo Agostinho, Allan Kardec, Revista Espírita, Jornal Estudos Psicológicos, 1866, junho. Então, a gente vê que Kardec é atemporal, né, meus amigos? E para iniciar agora nosso estudo da noite, eu vou convidar a nossa amiga, que sempre está aqui nos ajudando no trabalho da doutrina, sempre que é convidada, está sempre disposta, está nos ajudando aqui com o nosso trabalho, né? Seja bem-vinda, Ângela. A Ângela nem precisa de apresentar-se, né? Ela é prata da nossa casa lá presencial, embora agora ela está um pouquinho, né? Diminuiu um pouquinho o trabalho, mas está ali trabalhando, né, Ângela? Seja bem-vinda, minha amiga. Obrigada, Tânia, obrigada a todos, boa noite. Que Jesus e os bons espíritos possam realmente nos envolver e que as bênçãos do alto chegam em cada lar aqui representado, inundando com esses fluidos de amor e paz e de muita tranquilidade em nossos corações. Realmente, foi assim, falar de tudo que eu queria falar, baseado em tudo que José Marques Garcia deixou. E eu queria fazer o Evangelho como se fosse uma homenagem a José Marques Garcia, seria um tema em homenagem a ele. E aí, procurando numa biografia da Dona Antonieta Barini, né? Quem conheceu a Dona Antonieta fala sobre José Marques Garcia, e lá dentro, né, numa das exposições da Antonieta, ela fala que as qualidades da alma se irradiam no semblante de quem as possui. Né? Então, ela falou sobre isso, José Marques Garcia. As qualidades que ele possuía, né, estavam irradiando, né, radiava, ele colocava para fora essas qualidades. Então, José Marques Garcia veio nessa missão, né, e nos deixou legados, aprendizados, né, porque os missionários, na realidade, eles vêm aqui para nos deixar recados, para nos deixar aprendizados, né? E não que eles sofrem, que eles são sofredores, não, porque eles conquistaram essa missão, né? Então, eles também passaram pelo nosso processo, eles também tiveram encarnações tumultuadas, encarnações com falhas, né? E a função deles é realmente virem e nós aprendermos que é possível, sim, adquirir essa evolução. É através desse caminhar. Então, José Marques Garcia teve um caminhar, né? Nós sabemos, quem vê a história dele, ele teve existências que ele foi, sabe, ele falhou também, ele teve seus vícios, né? E com o tempo ele foi adquirindo, né, esse legado. E um dos legados que ele nos deixou foi essas técnicas de vida. Ele era muito atualizado, ele estava focado realmente no futuro. E entre tantas técnicas que ele deixou para nós, porque são como uma cartilha de como caminhar, né? Ele nos deixou, né? A Dona Antônia Barini, nesse livrinho, né, é pequeno, foi um trabalho que ela escreveu, né, bem pequeno, mas ela fala dessas técnicas que ele deixou. E ele deixou como o trabalho, solidariedade, tolerância. Isso ele deixou para nós, né, para a gente aprender a caminhar. Então, José Marques Garcia veio nos ensinar a caminhar. Eu falo que é isso que é importante, né, você tirar da vida dessas pessoas aquele caminhar para você viver melhor.
Então, quando nós falamos de trabalho, a gente vai naquela definição para saber o que é esse trabalho, né? E a gente fala o que os espíritos nos definem como trabalho na visão espírita, né? Porque nós temos vários trabalhos, mas tem o trabalho da visão espírita, né? E eles falam que é um recurso valioso que Deus colocou para todos os espíritos para promover o progresso. Não tem como a gente progredir sem o trabalho. Se nós não trabalhássemos, né, estaríamos parados e nenhuma evolução haveria no planeta. Mas, ao mesmo tempo, a doutrina nos fala do repouso, né? Que o repouso também é necessário, porque o repouso ele vem para mudar, para dar uma restaurada nas nossas forças orgânicas, para que nós possamos continuar a nossa ação de trabalho. Então, nós temos, né, o trabalho a ser realizado. Emmanuel, né, no livro Pensamento e Vida, psicografado pelo Chico, ele fala que nós temos 3 tipos de trabalho. O primeiro faz parte da vida de todos os espíritos em evolução. Todos os espíritos. Que é o trabalho que remunera. Aquele trabalho que você tem a sua remuneração, né? Para fazer o seu progresso material, que é necessário, para que você possa ajudar a sociedade, a família, quer dizer, faz parte. Né? Então, não tem como você progredir sem esse trabalho. Chama trabalho obrigação. Depois, Emmanuel nos mostra o trabalho ação, ou seja, é quando você trabalha para a transformação de um ambiente. Aí nós já vamos mudando o trabalho. Aí nós vamos lembrando desses missionários que começaram a transformar ambiente, né? Trazer uma mudança no ambiente, que é o que nós temos que fazer todos os dias. Aí nós temos esse trabalho de ação, transformar os ambientes, né? E por último, ele fala no trabalho serviço, né? Esse trabalho de todos é o mais importante, que é o trabalho que transforma o homem. Ele faz uma transformação no homem. Então, o Emmanuel fala que na seara espírita, no campo da seara espírita, nós devemos ficar focados no trabalho serviço. Né? Então, esse trabalho faz parte, né, para nós que estamos dentro da doutrina. Aí nós vamos no livro de João, no capítulo 5, no versículo 17, e lá tem as palavras que nós conhecemos de Jesus, governador do nosso planeta. Meu pai trabalha até hoje e eu também. Então, no ponto de vista da filosofia espírita, o trabalho é uma lei da natureza. Ele está nas leis naturais, ele está nas leis divinas. E é ele que vai permitir a cada um de nós ter um progresso, ter uma evolução. Então, José Marcos Garcia veio e nos mostrou que para progredir, que para evoluir, nós temos que passar por esses trabalhos. Porque Zé Marcos Garcia trabalhou materialmente falando, que é uma obrigação. Depois ele aplicou o trabalho de mudança de ambiente, que é o trabalho ação, mas ele chegou até o trabalho de serviço, né? Que ele fez o quê? Uma transformação. Né? Então, ele deixou essa técnica de vida para todos nós, para quem conheceu e para quem aprendeu. Né? Depois, eles vão nos explicar esse progresso que fala que é através do trabalho, que é o primeiro progresso material. Esse progresso material é uma obrigação que todo homem, todo ser humano tem automaticamente como espírito, que é, primeiro,
cumprir todos os deveres que nós temos para conosco, né? Eu tenho um dever para comigo. Eu tenho que progredir materialmente porque eu preciso aprender, eu preciso evoluir. Depois, materialmente falando, eu tenho um dever para com a família, eu tenho um dever para a sociedade da qual eu estou participando, né? Então, quando eu trabalho materialmente, nesse progresso material, eu estou ajudando não só a minha família, não só a mim, mas também a sociedade que eu participo. Eu estou dando a minha cooperação para a sociedade que eu participo. E todos nós temos aquele período que nós participamos, que nós cooperamos, que eu sempre falo, eu já dei a minha cota de participação no progresso material, né? E realizei todo o progresso que eu precisava e que estava como, né, algo que Deus colocou em meu caminho. Depois nós temos um progresso que se chama progresso espiritual. Esse progresso já é um pouco mais difícil do que o progresso material, né? Porque o espiritual, ele só se realiza através do trabalho em favor do próximo, né? Que aí eu já não tenho a remuneração. Eu estou fazendo por amor, eu estou fazendo por caridade, eu estou fazendo por humildade, eu estou fazendo porque faz bem para alguém receber o meu trabalho. Aquele trabalho e aquele progresso que eu realizo nesse trabalho, eu faço com que a pessoa, né, se sinta amparada. E eu dou o que tem de melhor em mim, que é meu tempo, que é o meu abraço, que é o meu sorriso, e que é até o conhecimento que eu tenho. Estou realizando um trabalho espiritual, ajudando, né? Então, essa sala de estudo, ela passa a ser uma sala, ao mesmo tempo, de um trabalho de serviço e, ao mesmo tempo, uma sala de progresso espiritual, né? Estamos todos ajudando para o progresso dos espíritos que estão, né, ao redor. E depois ele fala do progresso moral, né? Esse é aquele progresso que cada um conquista, né? É um progresso íntimo, pessoal, que eu trabalho todos os dias para que eu possa trabalhar com tudo aquilo que eu tenho dentro de mim, que nós chamamos as nossas mazelas, né? São aquilo que nos atrapalha. Então, esse progresso moral é individual. Não tem como ninguém realizar um pelo outro, né? E lá, no Livro dos Espíritos, na pergunta 675, o Kardec vem e fala: se por trabalho, só se devem entender as ocupações materiais, né? E aí os Espíritos falam que trabalho é toda ocupação útil, né? Olha como que eles são bem amplos, né? Ocupação útil. Bom, na doutrina espírita, chegando na doutrina, chegando numa doutrina, na nossa filosofia, o que é essa ocupação útil, né? Eles colocam em primeiro lugar os estudos. Os estudos é uma ocupação útil, né? Enquanto eu estudo, eu aprendo, amplio meus conhecimentos e os meus pensamentos se elevam naqueles momentos para uma esfera maior. Então, os estudos, né? Depois vem a difusão da doutrina espírita, né? E nós sabemos que quem tem, né, essa responsabilidade, eu falo que é uma responsabilidade, né? Como dizia Antonieta Barini, não pode dizer não, né? Talvez seja aí, né, Tânia, que eu aprendi lá atrás com ela, né, que eu não poderia dizer não, né? Que eu teria sim como
participação no progresso do ambiente que eu vivo, na sociedade que eu vivo, na família que eu estou, nos amigos, por onde eu fosse, essa difusão da doutrina espírita, né? E todas as tarefas desenvolvidas nas casas espíritas pela espiritualidade são ocupações úteis e dignificantes. Então, desde aquele que faz a tarefa mais simples, até aquele que faz a tarefa maior, ele está sendo útil, ele está sendo digno, né? Então, essa semana, nós fomos aprender com o Zé Marques Garcia, e ele fez tudo isso. Ele colocou tudo isso, ele ocupou, ele fez todas as tarefas, ele colocou para nós lá na nossa casa, na Nova Era, essas funções, né? Olha, está aqui. Vocês têm que trabalhar aqui desse jeito, né? Por isso que eu falo que todo trabalho é digno e todo trabalho é útil, né? E os Espíritos nos falam que os benfeitores nos mostram essas atividades. Todos esses benfeitores, vamos citar a nossa, da casa, José Marques Garcia, Antonieta Barini, o pai do Alciro, o Sognello Morato, né? Que são os mais velhos, o próprio José Russo, que fez parte da equipe do Zé Marques Garcia, são benfeitores que vieram nos mostrar essas atividades. E eles nos mostram pelos exemplos e pela dedicação que eles tiveram, né? Então, para eles era prazeroso fazer tudo aquilo, né? Então, a gente vai aprendendo com eles, né? Que quanto mais eu aprendo, mais eu vou evoluindo e mais um dia todos chegaremos à condição de grandes missionários. Nós temos essa perspectiva aberta, né? Cabe a cada um de nós correr atrás, né? E não ficar, né? Não, sempre com os exemplos, né? E aí vamos falar da solidariedade, né? A solidariedade, uma das funções que tem é vencer o egoísmo, né? Então, eu pensei lá, fui lá nos estudos e falei, nossa, como o São José venceu o egoísmo dele, né? Ele não passou a viver por ele, mas sim para os outros, né? Ele não se colocou em primeiro lugar, ele colocou os outros em primeiro lugar. Então, ele nos ensinou o que é a solidariedade, né? É você vencer o seu próprio egoísmo, né? É fazer com que a gente se una, né? União, né? E que a gente passe a se assistir mutuamente, ou seja, um assistindo o outro, como membros de uma só família. Então, quando ele fez todo o caminhar dele aqui na nossa cidade, né, e chegou até o Allan Kardec, né, o Hospital Allan Kardec, ele tratou a todos como se fosse da família, como se fossem filhos dele, né? A história do Zé Marques mostra que ele tratou a todos que ele acolheu e cuidou como se fossem filhos, ou seja, da família. É isso que nós temos que ter. Ser solidário é olhar a todos como membro de uma única família, sem esquecer que os espíritos fazem parte dessa família. Então, nós pensamos nos grandes espíritos e também nos espíritos sofredores. São todos da mesma família e nós temos que ser solidários com todos. Quer dizer, fazer com que eles possam ser considerados da mesma família. Então, essa é a proposta da solidariedade. Essa é a proposta que deve ter numa casa espírita, que todos se olham como membros de uma família e possam se assistir mutuamente, né? Porque todos nós precisamos dessa assistência. Aí, vindo para a nossa realidade, né? Os eventos que geram essas grandes comoção que nós estamos vivendo, dizem que a solidariedade que aparece é de forma momentânea. Ela aparece por causa do evento, né? Aí vem as ações solidárias,
tanto individuais como coletivas, vem da sociedade, vem dos governos, quer dizer, vem de todos os setores, né? Mas ela para ali quando essa comoção desaparece, né? Some a solidariedade de novo, né? Aí já começam a ter as divergências, já começam a ter os ataques, tal, porque acabou, passou. E isso é o que eles querem, nós devemos combater, nós devemos ser solidários sempre, tá? Não é só quando acontece, nós devemos ser solidários sempre, né? Tanto materialmente falando, como espiritualmente falando, nós temos que ser solidários, né? Então, a solidariedade, ela tem um caráter, ela traz o sentido da responsabilidade mútua. Então, a responsabilidade não é de um só, eu falo que é bilateral, não é algo unilateral, só um, o outro lado também, né? Então, esse trabalho da solidariedade, ele faz com que a gente caminhe sempre vendo o outro como irmão, como membro de uma só família. A gente não esquece isso no dia a dia, né? Aí vem assim, ó, somos todos irmãos. Nós falamos isso, não falamos? Somos todos irmãos. Mas a espiritualidade vem nos dizer que essa frase só tem uma ressonância emocional, quer dizer, ela só cria força naquele que assim vê o outro. Porque falar que somos irmãos, nós falamos. Mas eu estou vendo o outro como meu irmão? Né? Se eu consigo ver como meu irmão, né? Aí sim, ela está tendo uma ressonância íntima em mim. Está fazendo com que eu olhe o outro como meu irmão. Então, é necessário, para que você consiga entender essa frase, você ter um fundamento intelectual, moral, que eles chamam de fundamento intelecto-moral, para aceitar esse fato. Eu preciso aceitar o fato de que o que está do meu lado é meu irmão. Eu preciso aceitar isso. E para aceitar, eu tenho que ter entendimento. Né? E eu tenho que ter meu lado moral voltado para isso. Aí sim eu entendo que aquele que do meu lado está é meu irmão. Independe de como ele seja. Né? O coração precisa registrar esse sentimento. Ou seja, somos todos irmãos tem que estar registrado dentro de mim. Eu tenho que vir com isso. Eu tenho que estar lá gravado que somos irmãos. Né? Aí sim, aí você está entrando no caminho que você consegue ser mais solidário. Nós falamos muito da falta da solidariedade com a natureza. Por que existe a falta de solidariedade com a natureza? Né? Porque nós ainda não reconhecemos que nós fazemos parte indivisível dela. Nós não estamos soltos dela, nós estamos agregados a ela. Nós somos uma parte indivisível da natureza. Agredir a natureza é uma agressão própria. Eu agrido a natureza e, ao mesmo tempo, eu me agrido. Tá? Então, vamos pensar nos grandes fatos que estão acontecendo. A natureza está sendo agredida pelo homem e o homem está sendo agredido em retorno. Isso é um retorno. Então, quando eu agrido a natureza, eu estou agredindo a mim mesmo. Então, se você tiver o conceito de que você tem que respeitar e que você tem que estar atento a esse fato, gente, nós vamos catar todos os papeizinhos que nós encontrarmos na rua. Nós não vamos jogar um palito na sarjeta. Nós vamos cuidar do nosso ambiente doméstico como se fosse um ambiente onde tem que ser tudo organizado para não ter nada que possa agredir a natureza. Aí, quando eu lavo uma louça, eu tenho que ficar pensando
o caminho que aquilo vai fazer. Aonde vai chegar? Vai chegar num rio, né? E eu vou estar agredindo aquele rio. Então, olha a importância da solidariedade, de entender a solidariedade com a natureza. E a solidariedade com as pessoas? E a falta de solidariedade com as pessoas? Tá? Dizem que isso existe quando eu tenho dentro de mim uma indiferença com o contexto social humanitário. Eu não me preocupo com isso, com o social e com o humanitário. Eu não me preocupo com isso, né? Então, está naquela pessoa, está naquele ser que não vê razão nenhuma, ele não vê razão nenhuma para mudar a sua forma de ser. Então, ele não está enquadrado nesse movimento social humanitário, né? E eles vão, a pesquisa que eu fiz uma pesquisa no site espírita, né? Dizem que eles vão mais longe ainda. Falam que são pessoas cuja formação moral diz cada um por si, tá? Cada um por si. E assim deve ser, tá? Quer dizer, cada um cuida de si. Quantas vezes a gente escuta alguém falar, não, família é aquilo que está dentro da minha casa, o resto já não é mais, né? E eu não estou me importando com o que acontece na casa deles, eu quero saber o que dentro de casa, aqui está bem, o resto que se dane, né? Isso é falta de solidariedade, de estar incluído nesse contexto social humanitário, né? Então, essa ausência dessa solidariedade com as pessoas é típico da predominância do egoísmo no ser humano. Então, todo egoísta é assim, é por si próprio. Qual que é o caminho? Olha, qual que é o caminho? Nós vamos pensar em José Marques Garcia, né? Qual que é o caminho? É uma técnica de vida. Renovar a moral dos povos. Esse é o caminho para nós termos uma solidariedade realmente, né, dentro do contexto. Ou seja, nossa obrigação é fazer brotar em todos os corações, quando falo em todos os corações, gente, é em todos mesmo, a caridade, o amor ao próximo, a igualdade, o respeito, né? Fazer com que a pessoa, todos cresçam. Isto é renovar a moral. Através dos atos, dos meus atos, né, do meu comportamento, eu vou fazendo com que as pessoas vão vendo que tem uma diferença, né? Então, essa é a nossa função. A função que Zé Marques Garcia nos trouxe. Ou seja, estabelecer entre os humanos, entre todos os encarnados e desencarnados, uma solidariedade comum. E sabe como que a gente faz isso? Despertando a consciência para a imortalidade. Não tem como. Se você não mostrar que somos imortais, né? Nós não temos como despertar essa renovação de moral. Né? Olha como que é tudo entrelaçado. Né? Então, quando a gente exerce a solidariedade, né, nós vamos nos tornando mais fraternos. O amor vai ficando melhor dentro de nós. Né? Nós vamos renovando o significado da vida. Né? E aí nós vamos entendendo que com a imortalidade, o que era antes um fato, um ato simples e isolado de cada pessoa, quer dizer, era um fato meu, isolado, só meu, simples, né? Eu começo a perceber que aquele fato, aquele ato, é um elo que liga tudo a todos. Que tudo que eu tenho e que eu faço está criando um elo, né? Com a imortalidade, nós sabemos que é assim, né?
Então, que nós somos uma unidade inseparável. Todos nós somos uma unidade inseparável. E eles comparam essa unidade, a unidade do Sol com a luz do Sol. É uma unidade inseparável. Não tem como separar, né? Separar o Sol da sua luz. Não tem como separar os meus atos, meus fatos, das outras pessoas. Eu não tenho como me isolar. Eu sou um contexto nesse caminhar, né? Unidade não é uniformidade. É diferente, né? A unidade com a uniformidade, ou seja, não é nada uniforme, porque cada unidade é uma unidade, mas ele está tudo ligado, né? E ser diferente não é separar. Nós temos que entender isso, que somos diferentes, mas nós não podemos ser separados, né, com essa diferença. Sem solidariedade não há fraternidade. Sem a fraternidade não há uma harmonia. E sem harmonia não há paz. Olha como é uma coisa puxando outra, né? E nós ficamos preocupados com essa palavra paz, achando que a paz é ali, aqui, aqui. A paz é uma arma que está dentro de cada um. Por isso que a paz não existe. Não tem como a paz existir se ela não estiver plantada no coração de cada um. Quando todos estiverem com ela plantada, o nosso planeta vai ter paz. Mas para isso tem que ser todos, né? Por isso que nós somos unificados, nós não somos separados. Tudo depende de cada um. Quer dizer, a minha mudança vai ajudar ali, vai ajudar ali, e estamos juntos, né? E aí vamos na tolerância, que é o último item, né? A tolerância, né, é uma virtude essencial. Eu falo que é talvez a mais difícil, a mais complexa, né? E ela tem que estar em todas as esferas, na vida pessoal e na vida social, né? E aí que começa o problema, porque nós temos que entender eu tenho que entender meu eu, tenho que ter tolerância comigo. Depois, tolerância com quem está ao meu redor. E depois, tolerância com a sociedade que eu vivo. E com o planeta que eu estou encarnada. Né? Eu tenho que expandir minha tolerância, gente. Não é uma tolerância só dentro de casa, não. Minha tolerância é geral. Eu tenho que entender tudo. Né? Dizem que o trabalho começa da autotolerância. A espiritualidade, a doutrina espírita tem autotolerância, tem autoperdão, né? Nós trabalhamos com isso. Autotolerância, né? Eu começo a aceitar, gente, não é modificar, não, aceitar as minhas falhas e as minhas imperfeições. Pronto, eu aceito. Eu sou assim. Eu tenho isso, né? Pronto, eu estou tendo uma autotolerância comigo. Eu começo a trabalhar comigo, nas minhas falhas, nas minhas imperfeições, em tudo que eu tenho, né? E eu vou mudando esse ambiente interno, né, que eu tenho. E eu passo a ter mais compaixão e mais crescimento. Porque eu começo a me entender, aí eu passo a entender qualquer pessoa. Com as minhas falhas e com as minhas imperfeições. Mas aí, quando eu vi a palavra compaixão, eu falei, não, peraí, eu preciso dar uma pesquisada para ver, né? Porque os espíritos falando que eu tenho que desenvolver essa compaixão com a minha tolerância, o que é essa compaixão? Né? É um sentimento de simpatia, olha, para com as falhas e imperfeição do outro. Eu tenho que desenvolver eu tenho que criar essa simpatia, né? E aí, eu vou despertando em mim o desejo de ajudar.
de corrigir, mas colocando nesse ato de ajudar e corrigir, né, a ternura para com aquela pessoa que ainda não tem aquela falha, porque de repente você já não tem mais aquela falha, né? E a pessoa tem. O que você vai fazer? Você vai tentar ajudar, tentar corrigir, né? E não impor, porque a gente não consegue impor uma mudança, né? A mudança é pessoal. Mas você pode mostrar qual que é a melhor forma, né? O que Garcia fazia? Ele mostrava, através dessa compaixão, né, que ele tinha uma simpatia por aquelas pessoas que estavam na rua. E que ele estava ali para ajudar. E ele ia despertando nos outros, né, que eles não eram para serem apedrejados, que eles não eram para ser maltratados, mas sim serem tratados com amor. Então, tolerância é suportar, permitir e aceitar o que é diferente ou contrário das minhas próprias convicções. Eu tenho uma convicção, mas tem alguém que não tem a mesma. Então, eu tenho que entender, eu tenho que aceitar, eu tenho que permitir que essa pessoa tenha, né? E ela faz parte da caridade. Ser tolerante está dentro da caridade, tá? Bom, mas vai além de aceitar as diferenças, vai lá para frente, né? Implica em compreender e perdoar as falhas e as limitações dos outros, né? Tem uma passagem da Marques Garcia do açougue, né? Que ele age de impulso na hora, quer dizer, ele também tinha seu lado, né? E ele agiu de forma impulsiva, tal, e de repente ele parou e falou: peraí, se ele me tratou assim, né? Porque o açougueiro tratou ele com uma certa falta de educação, é porque ele ainda não entendeu, né? A razão de como tratar o outro. E aí o Zé Marques Garcia voltou, tal, lá, foi lá pedir desculpa. Quer dizer, ele entende, é isso que nós temos que fazer, né? Nós temos que entender essas falhas, porque entender as limitações. Tem pessoas que têm um limite, né? E ele não consegue ultrapassar aquele limite. E aí você tem que entender. É fácil? Não. É bem complicado, né? E dizem que, através dessa tolerância, né, as relações entre os indivíduos e a comunidade, quer dizer, entre a sociedade, né, ela começa a ficar melhor. E aí vai numa bandeira que eu sempre defendi, que é a bandeira da justiça e da paz. Não se fala em justiça se nós não tivermos tolerância. Tá? Como que eu vou entender justiça se eu não tiver tolerância? Então, para ter justiça, defender essa justiça que a gente tanto gosta, a gente tanto levanta, né, essa bandeira, nós temos que ter a tolerância. Ou seja, nos tornarmos pessoas capazes de conviver respeitosamente, mesmo diante das divergências, ou seja, respeito, apareceu a palavra respeito, né? Essa tolerância, esse respeito, vai levar à paz pessoal, eu começo a ter paz, porque eu começo a respeitar. Aí eu levo essa paz para a família, eu levo para a sociedade e eu levo para toda a humanidade. No meio espírita, a tolerância é um ponto fundamental. Quem trabalha na casa espírita, quem está lá no atendimento, sabe que nós temos que ser tolerantes. Sabe por quê? Nós temos que entender, acolher as pessoas que procuram uma casa espírita em busca de conforto
e em busca de orientação espiritual. E nós não podemos estar presos a crenças que ela tem e a trajetória que ela tem. Isso nós não podemos. Isso não nos interessa. Nós vamos apenas acolher e dar o conforto que ela precisa. Quem trabalha no atendimento fraterno, né, tem que ter esse lado. Porque a pessoa chega ali, ela precisa só de amparo, às vezes só de conforto, e não ficar, né, com as divergências espirituais, com as divergências de crença, as divergências trajetórias, que cada um, né, cada um tem a sua trajetória. Então, ser tolerante não significa compactuar com o erro. Tá? Ah, não, sou tolerante porque... Não, o erro não. Se você compactua com o erro, você não é tolerante. Você está errando também, né? Mas ser tolerante é compreender e respeitar o outro. Ou seja, o que vem na tolerância? Tolerância em relação aos pensamentos, nós temos que entender, às palavras, aos sentimentos, às vibrações e às ações. Cada experiência nos traz algo importante. Então, cada experiência. Aí eu vou aprendendo, respeitando as palavras, respeitando os sentimentos, respeitando as vibrações de cada um, né? Então, quando você pratica a tolerância, não é para um ideal a ser alcançado. Eu não estou com um ideal, mas sim porque eu assumo um modo de vida. E esse modo de vida me permite viver em paz, em harmonia com o mundo ao nosso redor. Quer dizer, eu assumi esse papel, né? E eles falam até do mundo atual, mas aí a pesquisa ficaria muito grande, mas eles falam muito do mundo atual, essa falta de tolerância, essa falta de empatia, essa agressividade, tudo isso é falta de respeito. Então, o mundo está vivendo uma fase intolerante, né? E para terminar, eu termino com Bezerra de Menezes, numa psicografia de Francisco Cândido Xavier, de 1969, e publicada no Reformador em 1977. Olha o que o Bezerra falou. Vivemos em um regime de interdependência total, sem comunicação não há caminho. Tá? Então, se nós não soubermos nos comunicar, não tem como caminhar. É isso Bezerra de Menezes que fala. Aí ele continua. Sejamos, pois, tolerantes, fraternos, solidários, com tudo e com todos, a fim de construirmos um mundo pacífico e pacificador, que se inicia na mente e no coração de cada um de nós. Então, não tem como atingir todo o planeta se nós não começarmos a iniciar esse trabalho como meta de vida dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. Acolher a todos como irmãos. Olhar a todos com os olhos do amor, independente da crença, da raça, do caminhar da pessoa, tentar entender, tentar compreender, né? E qual que é a melhor escola? Nosso lar. Parar de ver o nosso lar como um karma, como reduto de espíritos que não se gostam. Tentar entender que aquele espírito está ali para me ensinar, para fazer despertar em mim tudo isso. Solidariedade, fraternidade, tolerância, né? E não como, eu falo como uma carga, né? Ai, fulano é uma carga que eu tenho. Não, não é uma carga, não. Aquele convívio dentro da sociedade, da menor sociedade que se chama família,
Não é um sofrimento como puseram e defende essa tese, né? Ah, eu estou aqui para sofrer. Ou fulano agregou na família para fazer eu sofrer. Não, ele veio trazer algo para me ensinar, para que eu possa renunciar, para que eu possa perdoar, desculpar, para que eu possa ser útil, né? E aí você vai entendendo tudo que se passa ao seu redor. Então, que sejamos assim, né? Pegar os exemplos dos grandes espíritos, pegar os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz e fazer com que eles se plantem, que eles criem raízes na nossa mente e no nosso coração. Porque eu falo, ser espírita é fazer a doutrina espírita entrar dentro de você, criar raiz lá dentro e se fortalecer e dar frutos. Aí sim eu sou espírita, caso contrário, eu ainda não sou, eu sou aprendiz. Né? Então chegou o momento que nós possamos pegar tudo isso, né, e colocar em prática. Então esse era o recadinho que eu tinha para deixar com vocês, né, que eu aprendi muito, parei para pensar, né, também fui ver aonde, né, ainda continuo, eu falo, ainda continuo errando, aonde eu preciso acertar mais, né. Então agradeço a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, né, a casa, a nova era, a esses grandes espíritos que eu tive, né, eu não conheci, mas alguns eu conheci pessoalmente, convivi com eles, fui aluna deles, né, desses espíritos que estiveram dentro da nossa casa, né, convivi com Agnello Morato, convivi com Antonieta Barini, né, e então eu fui aluna deles, né, e eles me ensinaram a caminhar. Agradeço a Tânia, né, que também me ajudou. A Tânia pensa que não, mas ela também me ensinou, ela também me fez ter uma visão de um lado diferente. Então, todos nós somos úteis. Nós temos que ver por esse lado. Então, que Jesus ampare, que Jesus nos traga tudo de bom e que possamos, nessa semana, continuar nessa festa, né? Nessa festa de Zé Marques Garcia, né? Que ele fique feliz com a gente, né? Para pelo menos alguém aprender alguma coisa. Eu estou aqui rindo, Ângela, é que você começou na doutrina criancinha, nós começamos lá na doutrina, na nova era, criancinha, porque senão o pessoal vai pensar, né? Convivemos com a dona Antonieta Marini, o Agnello Morato, Agnello, até que eu não Tomás convivi, Ovelina. o seu Tomás, o seu Alcir, né, que também já partiu. Sim. Então, a gente tem que tomar cuidado. É que nós começamos novinhos, viu, pessoal? Nós tivemos a felicidade de conviver, né? Eu falo que é uma felicidade conviver com essas pessoas que vieram, né? E que a gente foi ali, pegou na mão, né? E caminhou. Sim. José Barcelos. Sim, né? São José Barcelos, Barcelos, trabalhador né? e tanto. Trabalhador. Também, né? Ali quietinho, no Sim, cantinho dele, trabalhando, né? O José Silva, que Isso. quase ninguém lembra dele, mas José Silva, que trouxe, quer dizer, tinha ali tinha os benfeitores espirituais nos mostrando o caminho que nós tínhamos que seguir. E nós tivemos também ali a Dona Maria Balola, né? Uma trabalhadora também, olha, quando o senhor José Marques Garcia desencarnou, ela foi a primeira mulher presidente do centro. Sim, então, Nova Era vamos dizer assim, ela está a tempo, né? Está a tempo. Aí não esquecer do José Maria, né? Também foi um grande colaborador. Só que ainda está conosco o José Maria. José Maria, né? Quer dizer, então, que esse legado continue, né, Tânia? Sim, nós temos que deixar. E eu estou tentando deixar esse legado lá dentro, faz anos, né? Tem hora, Ângela, que muita gente fala assim, é bobeira ver biografia, né? Não,
É através das biografias desses grandes trabalhadores que a gente tem força para o nosso caminhar, né? E continuar, né? E incentivar quem ao nosso lado está lá dentro, né? Que vale a pena, né? Então, eu estou tentando, né? Estou pegando, né? E fazendo com que, né, cheguem, estão lá. Ó, o Hélio é novo, mas já está trabalhando na casa, viu? Porque eu, Então, né? temos agora que passar o bastão para os mais novos, né? Sim, eu estou tentando passar para os mais novos, e a né? gente vai ficando na retaguarda. Roseli é uma grande trabalhadora também, é da casa também, trabalha na Tia Nina, né? Então, a gente vai formando esses grupos de trabalhadores, né? Por isso que eu estou citando os dois, porque nós trabalhamos juntos. Então, a gente está ali trabalhando para fazer com que todo esse legado continue tendo vida. E uma coisa que você bem diz, o José Marcos Garcia foi um homem, ele teve os erros dele, né? Sim, então, ele foi um espírito encarnado que passou aqui igualzinho a nós. Então, que nós não tenhamos, sabe, aquela coisa, errei, vou largar, eu não sei. Não. Persistir ali no trabalho. E a Ângela citou um exemplo dele, eu tenho 2 exemplos que o José Marcos Garcia me marcou muito. Um foi a questão, na época que estava em falta do arroz aqui na nossa cidade, e ele na casa de saúde, que é o Hospital Allan Kardec, né, Hospital Psiquiátrico, na fundação hoje, né, Allan Kardec, ele sentou ali, chegou um dos enfermeiros, dando para ele o arroz, e ele falou assim, mas o que os pacientes estão comendo? Aí o enfermeiro falou assim, canjiquinha. Aí ele falou, não, eu não quero arroz, eu vou comer igual a eles. Isso se chama... É o que a Ângela ali nos trouxe. E a outra é que ele andava sempre com o bolso cheio de balinha, distribuindo para as pessoas que estavam sempre, que ele cruzava o caminho. Então, são pequenas atitudes, né, que a gente tem que aprender a viver. Sim, é o trabalho que ele foi distribuindo, porque cada vez que você dá uma bala para alguém, você dá um sorriso. Sim. Né? E pode não parecer nada, e de repente a pessoa está numa atitude tão sofrida naquela hora, né? Que saibamos distribuir sorrisos, abraços, né? Que saibamos distribuir boas palavras, ouvir uma pessoa que está varrendo a rua. Sim, um bom dia. Quando você vai na padaria, às vezes o dono da padaria está precisando de falar alguma coisa, que você tenha seu tempo, né? E em todos os lugares. Eu falo que em todos os lugares. Sempre distribuindo tudo isso, né? Então, por isso que ele fala, tudo se inicia na nossa mente e no nosso coração. Não tem outro lugar para plantar. É ali que começa, né? Verdade. Então, que Jesus a todos abençoe e muito obrigada pela paciência. Nós que agradecemos, viu, Ângela? Foi muito obrigada bom ter aqui conosco, né? Sempre aí com essa fala gostosa, né? A gente vai aqui pensando, refletindo. Gratidão, querida. Fica conosco no nosso encerramento. Meus amigos, quero convidá-los para a próxima semana. A próxima semana é a Semana das Parábolas. Nós teremos a Parábola dos Talentos. Tem alguma coisa a ver, né? Então, estarei aqui conosco a nossa irmã Doroti, que irá fazer o estudo sobre a Parábola dos Talentos. Então, fica aqui o convite para todos vocês. E agora nós vamos para a nossa finalização, enquanto o Adalto está ali se organizando para fazer a oração final. Cada um pegou a sua aguinha, então vamos pegar agora, que a nossa aguinha vai ser fluidificada. Vamos acerenando as nossas mentes, os nossos corações. Vamos agradecer muito a Deus pela oportunidade que nós estamos tendo nesse momento, que estamos aqui no planeta Terra, especificamente aqui na América do Sul, no Brasil, que está sendo um celeiro de aprendizado.
que nós possamos, Senhor, com as lições que nosso querido Mestre Jesus nos transmite a todos os instantes, continuarmos a nossa caminhada, ajudando os nossos semelhantes, dando força, equilíbrio e dando principalmente muito amor. Abençoe, bons amigos espirituais, o lar de cada irmão que aqui está conosco, amparando e iluminando, que nós possamos, nesses dias difíceis, mas grandiosos para o nosso aprendizado. Rogamos o amparo, a proteção para cada ente querido que conosco convive. Pedimos nesse momento que as nossas águas sejam fluidificadas com o medicamento que a equipe espiritual vem trazer para cada lar, para cada irmão. Que também cada um de nós que aqui estamos possamos receber o passe, que é essa transmissão de energias que a espiritualidade amiga bem sabe o que precisamos. E rogamos muito, do fundo dos nossos corações, que essa energia benéfica, refazedora, possa chegar aos nossos irmãos do Sul, para que eles tenham força, fé, coragem de caminhar para frente e para o lar. Rogamos também humildemente para esses irmãos que partiram para a pátria verdadeira, que é a pátria espiritual, que eles possam aceitar essa nova realidade. E assim, Senhor, abençoe a todos os nossos companheiros de caminhada, os mais próximos e os mais distantes. Seu Adalto? O som do senhor está fechado, seu Adalto. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, poderoso é o vosso nome, grande é a vossa misericórdia. Em nome de vosso Filho Jesus Cristo, recorro a vós neste momento para pedir bênçãos para as nossas vidas. Que a divina luz incida sobre nós. Com as vossas mãos, retirai todo o mal, todos os problemas, todos os perigos que estejam ao nosso redor. Que as forças negativas que nos abatem se desfaçam ao sopro da vossa bênção. O vosso poder destrua todas as barreiras que impedem o nosso progresso. E do céu, as vossas virtudes penetrem em nosso ser, dando paz, saúde e prosperidade. Abra, Senhor, o nosso caminho, que os nossos passos sejam dirigidos por vós, para que não tropecemos na caminhada da vida. Nosso viver, nosso lar, nossa saúde e nossas amizades sejam sempre por vós abençoadas. Entregamos em vossas mãos poderosas o nosso corpo, o nosso espírito, o nosso destino e principalmente o nosso trabalho, na certeza de que Deus está sempre do nosso lado, nos protegendo, nos amparando em todos os segmentos de nossas vidas. Façamos agora, de corpo e alma e coração, os nossos sinceros agradecimentos. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, Senhor. Que assim seja. Que assim seja, seu Adalto. Obrigada, meus amigos. Obrigada, Ângela, em especial, pelo estudo da noite. Um beijo no coração de todos vocês que estão aqui conosco na nossa sala virtual e aos nossos amigos que nos assistirão posteriormente. Que todos sejam abençoados pelo amor, pela luz do nosso querido Mestre Jesus. Um beijo no coração e até a próxima segunda-feira. Gratidão, meus amigos. Muito obrigada.